Olá pessoal, a gente está começando agora o capítulo sobre preparo ortodôntico cirúrgico, tá? A gente vai dividir aí, como eu comentei na nossa introdução, em algumas partes, né? Então, eu vou revisar com vocês, antes de qualquer coisa, até para vocês entenderem muitas vezes alguma coisa que eu falo, né? Não é porque eu acho, é uma equipe toda que tem praticamente 35 anos de cirurgia ortognática e que tem praticamente 10 pessoas envolvidas nela, e eu sou o ortodontista responsável do quê? Da equipe do professor Dr. Antenor Araújo, tá ok? Então, muitas das informações que eu vou dividir aqui não é minha opinião, e sim de um grupo de pessoas, né? Às vezes, quando eu era até mais novo, eu tinha que deixar isso bem claro, porque às vezes eu tinha 5 anos de formado, 10 anos de formado, hoje eu já tenho 20 anos de formado, bastante coisa já também da minha influência, mas então fica bem claro, isso também não é certo e errado, tá? Não é porque a gente tem essa autoridade dentro do assunto que tudo que a gente fala é certo ou errado, mas funciona muito bem com o nosso público, com as nossas características. Como nós todos estamos envolvidos na fase acadêmica, tudo que a gente faz ou a gente ensina, ela tem um embasamento científico que é super importante, você pode ficar tranquilo nisso, tá? Eu ainda até hoje, eu e meu irmão, nós somos professores na Unesp, na faculdade, vou falar da minha formação até para completar isso tudo que a gente está falando para vocês, né? Então, sobre a minha formação, eu já comentei, não sei se algumas pessoas chegaram a ver uma série de dicas que estão no YouTube, você pode colher lá e ver, mas a parte ortodôntica mesmo, eu devo muito ao pessoal de Araraquara, né? É um dos maiores programas e melhores de ortodontia até hoje, né? De pós-graduação, e eu acabei estudando lá de 95 a praticamente 2003, né? Eu fiquei 8 anos onde eu fiz mestrado, especialização, doutorado, depois eu fiz o fellowship nos Estados Unidos, voltei e até hoje eu participo lá examinando bancas de mestrado, doutorado, dos congressos, enfim, da associação. Eu fui presidente da associação de ex-alunos, então eu tenho esse carinho muito grande e toda a minha formação ortodôntica eu devo à Unesp de Araraquara e nessa época já é até interessante, eu me recordo que eu decidi, até por ter esse lado familiar, na época o próprio professor Joel Martins, ele era ali o grande cabeça da disciplina lá em Araraquara, e ele chegou um dia, eu me formei muito cedo, com 20 anos, então eu tinha acho que 21, 22 anos, quando eu já comecei o meu mestrado, e ele falou bem claro, ele me chamava até mais, hoje o pessoal chama mais de Marota, mas ele me chamava de Araújo, e falou, olha, você vai desenvolver uma tese, tá? Na área de cirurgia ortognática, e a gente tem os professores aqui que são muito bons, e o professor Mário Gabrielli, já conversei com ele, e ele vai te orientar, né? Então, e eu fiquei contente que era uma coisa que realmente que eu gostava, sabia da capacidade ali da toda a turma também, e então eu desenvolvi toda a minha tese dentro de cirurgias combinadas, e aí sim eu comecei a estudar bastante esse tema, apesar de ter todas as clínicas de segmentado, de crescimento, que depois foram minhas duas outras linhas de pesquisa, né, e de estudos, de palestras, e depois de um tempo eu acabei pondo a importância da gestão nisso tudo e fecha praticamente a minha formação ortodôntica, desde criança, tratamentos ortopédicos, onde eu fiz meu doutorado depois, né, aos tratamentos cirúrgicos de adultos com o arco segmentado e a cirurgia ortognática durante o meu mestrado, né, e depois essa toda, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu acabei envolvendo isso tudo, aonde na época que eu estava lá de 2002 para 2003, teve um boom aí do autoligado, teve o boom porque era o iBraces, era o arco, a técnica lingual 3D, o Invisalign, e a coisa que também eu sou especializado até hoje em ortodontia moderna. Então, esse é um resumo para vocês dessa formação de 20 anos, né, e o porquê a gente tem essa capacidade aí um pouco maior nesse tema de cirurgia moderna, digamos assim, de passar para vocês agora, né? Então eu vi bastante coisa e essa parte que eu fiquei esses anos dentro do hospital foi de grande valor.
para eu poder melhorar ainda mais os meus preparos ortodônticos cirúrgicos e também dar aula sobre esse assunto. Como eu falei, uma das dicas, você tem que um dia ir assistir uma cirurgia no hospital e assim por diante. E por fim, a minha experiência nos Estados Unidos foi até um lado meio histórico, meio, para mim, importante, para o meu pai também, porque eu fui estudar na mesma cidade que ele estudou 25 anos depois. Então teve até uns momentos bem legal quando eu estava lá, meu pai me pegou uma vez e a gente foi de carro ver a casa que eu morei 25 anos atrás, eu tinha 3, 5 anos, então foi bem emotivo também pro meu pai quando ele estava lá, porque no começo é difícil para todo mundo, né? Eu, graças a Deus, já tive, digamos aí como a gente fala, nascemos aí num berço de ouro, eu tive muito mais facilidade, e eu já sofri, né? Morando sozinho em outro país. Você imagina alguém fazendo isso 30 anos atrás, que não tinha internet, não tinha nada. Ele foi um dos primeiros residentes estrangeiros a estudar no Parkland, no hospital lá, né? Então, ele abriu a porta para os estrangeiros, né? Então, não só um dos primeiros brasileiros, como um dos primeiros estrangeiros, né? E por coincidência, ele estava naquele boom que teve dessa cirurgia ortognática feita todo dentro da boca. Começaram a se fazer também maxila. Enfim, ele também publicou trabalho, fez pesquisa e depois ele voltou e teve toda a carreira acadêmica. Hoje é difícil um profissional aí não conhecer o Dr. Antenor Araújo, muitos nem sabiam que era o meu pai, né? Agora que a gente está falando nisso, é impossível não citar ele várias vezes durante isso. Ele é um ícone, ele é história dentro desse curso, e vai ser uma coisa legal isso que eu estou também passando para vocês. São histórias que não tem em livro, não tem em nenhum lugar. É histórias de conversas entre um pai e filho que faz parte da ortodontia e da cirurgia ortognática do Brasil, e a gente vai estar falando aqui que vai ser bem legal, eu tenho certeza disso. E lá nos Estados Unidos, que nem eu estava falando, eu acabei tendo a oportunidade de fazer um estágio de algumas semanas dentro do consultório do Dr. Wolfer, que é talvez o mais famoso do mundo aí. Ele tem diferentes técnicas, ele é um cara super completo. Eu não preciso ficar também agora falando do Dr. Larry Wolfer, mas também como pessoa é um gentleman, mas isso veio a completar também uma visão norte-americana de técnicas e assim por diante. E faz parte da minha formação também, esse lado norte-americano desse centro, não só de consultório, de ortodontia, como também de cirurgia ortognática, que a gente vai estar falando aqui. Então, o plano da aula, né? Como eu falei, a gente vai dividir esse plano da aula em diferentes partes, e durante ela, o que você vai ter? Eu vou responder algumas perguntas importantes que você deve ter agora no começo do curso. Por exemplo, qual é o aparelho ortodôntico ideal para casos ortodônticos cirúrgicos? Outra pergunta, por exemplo, como convencer o paciente que a cirurgia ortognática é o melhor caminho? São perguntas que não têm respostas, que não tem em livro, que somente uma experiência é capaz de te ajudar a esclarecer isso, né? Como fazer um tratamento ortodôntico cirúrgico mais eficiente em menos de um ano, né? Se o tempo é uma preocupação hoje da população, né? Então como você ser bem eficiente e fazer logo essa cirurgia ortognática sem riscos, tá? Sem fazer a cirurgia antes do procedimento cirúrgico, tá? Que aqui no Brasil fala de benefício antecipado, assim por diante. Como você fazer um tratamento correto, estável e com bastante eficiência e estabilidade dos resultados, e também de uma maneira reproduzível para todas as clínicas, de uma maneira, para todos os níveis de ortodontista, de uma maneira eficiente. Então a gente também e rápida, a gente vai falar isso. A parte até financeira, eu sei que muitos de vocês vão falar, mas Adriano, meu paciente não tem dinheiro, eu atendo o público C e D. Você vai ver que muita coisa mudou nisso também, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente volta a falar, eu vou estar falando durante todo o curso, tá ok? E, por exemplo, como melhorar o pós-operatório imediato, desde a estabilidade, do conforto, dessa experiência, enfim, os cuidados de pós-imediato. O que é o pós-imediato, tá? O
Pós-imediato é assim, naquele mês, naqueles dias, naquelas semanas, logo após a cirurgia. Aqui a gente vai falar bastante disso, tá, pessoal? A gente divide bem assim, em cuidados pré-operatórios, tá? Em cuidados pré-operatórios, né? Na ortodontia técnica pré-cirúrgica, que daí é todo aquele ano, aqueles meses antes, tá ok? Aí a gente fala do preparo prévio, um mês antes da cirurgia, alguns cuidados que a gente tem que ter. Aí a cirurgia e depois os cuidados pós-imediato, que são aquelas semanas logo depois da cirurgia, e depois a ortodontia pós-operatória. Então você vê que está dividido em várias fases, né? Esse capítulo a gente vai dividindo ele em vários momentos e tudo nessa sequência que eu acabei de descrever para você. Obviamente vai estar tudo aqui descrito dentro dessa plataforma que é fantástica, como eu falei, não é só videoaula, ele vai ter textos, eu vou procurar, a gente vai ter material de download, vocês vão acompanhar os vídeos, enfim. Você já sabe, quem ainda está, esse é o primeiro curso, vamos ver que tem outros cursos, outros colegas de outros assuntos. O EAD é um caminho sem volta e, no meu ponto de vista, é a melhor maneira de ensinar assuntos avançados específicos também na saúde, na odontologia, na ortodontia e na cirurgia, tá ok? Então, essa é a divisão aí que eu passei, que a gente vai comentar dentro desse capítulo, né? E uma coisa bem importante também, né? Qual é o dever do ortodontista? E qual o dever do cirurgião? Quando começa o trabalho de um e termina do outro? Tá? Isso é super importante para não ter problema, porque a hora que você tem um problema no final, seja de estabilidade, um problema de planejamento, alguma coisa, vai ficar um jogando para o outro. Então, vou deixar bem claro aqui, pelo menos o que a gente acredita ser o que um dever, o que o ortodontista deve saber e o que o ortodontista deve preparar. E o que o cirurgião também deve saber, como ele deve orientar e quais são as responsabilidades dele. Então, isso é bem importante para deixar bem claro, porque a gente sabe que o sucesso não depende só de um ou de outro, como dentro de uma empresa, dentro de um consultório, a gente tem uma equipe toda, aqui a gente vai estar falando em equipe também, vai entrar o fonoaudiólogo também, né? Entram outras, entra até o hospital, entra os funcionários do hospital, entra bastante coisa que vai ser bem importante, diferentes papéis aí para a gente conseguir o sucesso do tratamento que você deve estar esperando para o seu paciente. E lembra que é um paciente, digamos assim, carente, né? Todo mundo que vai passar por cirurgia, não tem só o paciente, vai ter a família toda, que às vezes vai dar mais trabalho que o próprio paciente. Vocês vão acompanhar, quem tem mais experiência, já teve caso cirúrgico, sabe que tem que ter uma atenção especial, às vezes até maior com a família do que com o próprio paciente, tá ok? Então, o que mudou na ortodontia nesses últimos anos? Tá? E como isso afetou a cirurgia ortognática? Pense nisso. Algumas coisas mudaram, a gente vai citar dentro da sociedade, dentro da família, dentro da técnica ortodôntica, bastante coisa mudou, pessoal. Então, se você se formou aí, nem que você se formou 5, 6, aqueles que formou 10, 20 anos, esse curso é mais do que obrigatório. Mudou muita coisa nos dias de hoje. Eu vou mostrar para vocês um vídeo bem interessante, não tem nada a ver, quem me conhece sabe que às vezes eu gosto de fazer analogias com diferentes situações, mais para abrir o seu pensamento, para direcionar talvez algumas mudanças, mas fugindo de boca, de dente, de braque, de cirurgia e assim por diante, tá ok? Vai passar um vídeo para vocês bem interessante aí na sequência, que até sobre uma quebra de recordes, digamos assim, né? Que eu não sei se todos acompanharam, aqueles mais antenados que gostam aí de tecnologia, de esportes radicais, assim por diante, mas Félix diz, esse cara, o que ele fez? Ele tentou bater uns recordes. Até aí tudo bem, eu estou falando de limites. E a gente aqui vai falar muito de limites de tratamentos, do limite digamos assim, do ser humano. E ele tentou quebrar alguns limites, ser o primeiro homem a quebrar a barreira do som. Então ele é um skydiver, ele pulou, tipo pular de paraquedas, né? Mas fizeram uma nave até para ele subir super alto. Então ele queria quebrar uma série de limites, uma série de records, né?
pulando em termos de velocidade que um ser humano consegue, de distância, quebrar a barreira do som. Isso é uma coisa já que é bem interessante, que a gente vê cada vez mais o homem quer mais. O seu paciente também, cada vez mais ele vai exigir mais de você, mais rápido, mais eficiente. Ele quer fazer cirurgia, quer voltar logo, ele quer pagar menos, né? Então a gente está em todas as diferentes maneiras de pressão, né? Isso é natural, né? Isso aí está no YouTube, está no ser humano e a gente tem que evoluir e aprender com isso, tá ok? Então vejam esse vídeo que é bem interessante aí. Clear of dead zone, all elements are still go at this time. Climbing 850 feet per minute, altitude 36,000 feet, crossing tropopause. You are approaching the bottom of the jet stream. Expect possible turbulence and strong wind shears. Approaching final jump altitude in stratosphere at 120,000 feet. Speed 30 miles per hour. Location 54 miles southeast of launch. Activate jump oxygen system. All right, capsule oxygen is off. Roger. Proceed to exit. Felix, you are clear to jump at your own discretion. Cleared. I'm on my own. Speed 620 mph. Mach 1.0. Mach 1.2. Mach 1.089 and slowing.